encontro, gravação, para a gente falar sobre livros. E daí, não, tá muito em voga aquele negócio do clube do livro, que geralmente é isso, né, de todo mundo compra. Na verdade, eu não sei se a gente vai fazer isso, porque daí a gente se prende a um livro durante muito tempo. Mas, também, de um outro lado, as pessoas perguntam bastante, o que eu estou lendo, e o que faz sentido. Eu gosto de referência, adoro referência. E daí eu tenho alguns livros interessantes, que eu muito gosto de partilhar. Esse daqui, ó, A Coragem de Não Agradar, tá. Bom, só pelo eu vou escrever, às vezes tá tentando ler, né. Eu vou escrever, porque é Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga, tá. É, pra mim fica fácil, mas se você colocar no e-mail que eu mandei, a Regina, no e-mail que eu mandei, eu coloquei já o link, né, vocês devem ter recebido, mas o link já direto do oi, Rê, direto da Amazon, mas não é assim, fica calma, não precisa comprar. A gente vai, falar sobre esse Coragem de Não Agradar. Estamos em Áries. Eu acho que a gente pode aprender bastante, sabe, porque é coragem mesmo. É coragem, porque a gente tem todo uma formação de agradar, de isso, de aquilo, mesmo que a gente já tenha mudado bastante, aquilo ressoa fundo, né, aquela de como você deve ser, como você não deve ser, e a gente se formou tendo relação com o que está acontecendo, como que eu posso sobreviver a isso. E daí o que eu quero falar sobre esse livro em especial. É um livro que bem uma conversa, tá. Como assim os diálogos de Platão, sabe, que tinha o discípulo ir perguntando, etcétera, é a mesma coisa, só que é um jovem perguntando para um monge. E esse monge é de agora, não lá em 1900 e me esqueci ou há 6.000 anos atrás, é tipo agora. E esse cara que pergunta, ele vem cheio de agressividade, na verdade. Ele quer provar que o cara tá errado, que o monge, que a filosofia que o monge segue tá errada. E é muito interessante, porque ele não é só um filósofo, né, no livro, ele segue a psicologia adleriana, ou seja, a psicologia adleriana não é de um cara que nem a gente tem o Jung, que era discípulo, né, de Freud, discípulo, né, ele estudou junto, tá. Então, o Adler, ele foi conterrâneo, não foi discípulo. Então ele é uma visão diferente. E a psicologia adleriana é uma tem, assim, na essência dela, o conceito da nossa habilidade criativa que a gente adquiriu quando criança, para encontrar o seu caminho no mundo. E tem muito a ver com os padrões que a gente vem falando, sabe. E como não é um como é que falam? Autossabotagem, mas sim um jeito que você, eh, descobriu para navegar por esse mundo, que você navegou, né, a sua infância, a sua adolescência, e para encontrar um lugar de maior, segurança e o que deu para fazer, na verdade. Então, ele vem com essa teoria,
de psicanálise, chamada psicologia individual. Então, acaba por o meio e a ambiência e o que está acontecendo no interior das pessoas também, como eh, provedores, inclusive, que a gente vai se adequando às coisas que estão acontecendo. Então, é uma visão diferente, porque o Freud, você bem básico, tá, bem no chulo, é tipo, você é a resposta do que te aconteceu. Só que pode ter acontecido a mesma coisa com diversas pessoas, até com irmãos gêmeos, e a gente sabe disso, que difere, né, da capacidade de lidar com as coisas. Então, quando eu comecei a ler, falei: "Nossa, que legal", porque muda o jeito que a gente pensava, né, que é moldado pelo que a gente entende de psicologia, principalmente. Ou vai pelo meio que determinismo do Freud, então aconteceu tal trauma e você vai responder dessa forma, tá-tá-tá, tá-tá-tá, que é meio determinismo, não estou falando que é, mas é um tantão, ou simbolismo do Jung, que é o que a gente mais conhece. Então, se deparar com outro conhecimento, com uma nova forma de pensar, só acrescenta, seja a gente discordando ou não, mas acrescenta, né. E eu não discordo muito, mas, né. Então esse daqui, que é inspirado realmente nas ideias do Alfred Adler, então fala psicologia adleriana, que é psicologia do lado do Freud, e não como o Jung, que era estudante, né. Mas ele é chamado como o Adler é chamado como um dos 3 grandes. E a gente nunca teve contato, por isso que é interessante, né, a gente ter o contato. Esse livro é mais um debate, mas, a coisa que a primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a ler, era que esse debate não é que nem, a pessoa vai lá e para ficar escutando. Não, a pessoa foi lá para refutar mesmo, sabe. É um jovem, né. E aqueles jovens, né, que querem, "Não, você está errado e ponto, quer me convença". É assim, e a gente está cheio disso agora. Então, é uma novidade no olhar de você falar com um filósofo, um monge, e com essa "Bom, então, vim aqui porque eu acho que você está errado, me convença". E o cara, o monge, fala assim: "Nossa, eu estava esperando um jovem para a gente poder conversar, vai acrescentar muito". Então, a conversa já começa desse jeito. Então, por isso que eu quis falar dele, a coragem de não agradar. Fora, né, que a influência ariana do tempo de hoje, né, eu estou no meu ano Áries, então eu não quero agradar. E como que a gente faz isso, né, sem culpa, por exemplo, né, tem, muito atrito interno. E daí eu peguei um trecho é ótimo, é que ele daqui, quase eu abri nele, mas eu já tinha lido, daí eu abri de novo, sabe, e hoje eu abri de novo. Eu acho que eu forcei o livro de um tanto que tá abrindo na mesma página, sabe assim? Mas vejam só, as pessoas criam a própria raiva. Ui, a gente já falou bastante de como a gente responde, como a raiva é aquela coisa que chama a nossa atenção para os nossos limites. Então, as pessoas criam a própria raiva, é tipo: "Oi, espera aí, então como assim?", né. Então eu já li tanto que ele fica abrindo nessa mesma página, então eu sei que não foi aleatório, porque eu que meio que forcei, que eu já vi algumas vezes. Então vamos lá, jovem, porque não tem nome, tá. Jovem e filósofo, tá. Jovem,
Ontem à tarde, eu estava lendo um livro numa cafeteria e um garçom passou por mim e derramou café na minha jaqueta. Eu tinha acabado de comprá-la. Não consegui evitar. Perdi a cabeça e berrei com ele. Não sou o tipo de pessoa que fala alto em locais públicos, mas naquele momento todos ali ouviram meus gritos, porque tive um acesso de raiva e não sabia o que estava fazendo. O que acha? Em algum lugar dessa situação existe uma meta envolvida? Porque é o que ele fala. Qualquer que seja seu ponto de vista, meu comportamento não foi gerado por uma causa. Então, qual que é a situação? O filósofo tinha falado que a gente que tem uma meta para cumprir. E as coisas, a gente tem uma meta inconsciente, subconsciente, etc. Mas as coisas acontecem para cumprir aquela meta. E daí ele chega na. Então, aconteceu isso, o cara jogou café, eu berrei com ele, tá, tá, tá. Aonde que está a meta? Entende já a postura de confronto? O filósofo. Você foi levado pela emoção e acabou perdendo a cabeça. Embora costume ser gentil, não resistiu e sentiu raiva. Você não conseguiu se controlar. É isso que está dizendo? Ou seja, ele usa meio uma CN, sabe, comunicação não violenta? É isso que você está dizendo para mim, só para confirmar? Jovem, aconteceu de uma hora para outra. As palavras simplesmente jorraram da minha boca antes que eu tivesse tempo de pensar. Vou até tomar água. Só tô vendo a Regina dando risada. Então, suponha que você tivesse levado uma faca e, ao explodir, perdesse o controle e esfaqueasse o garçom. Você continuaria podendo justificar o seu ato dizendo: não consegui me controlar? Jovens, espera aí. Esse é um argumento extremo, filósofo. Não é um argumento extremo. Se levarmos seu raciocínio adiante, qualquer delito cometido pela raiva pode ser atribuído à raiva e deixa de ser responsabilidade da pessoa, porque essencialmente você está dizendo que a pessoa não consegue controlar suas emoções. Jovem, como você explica minha raiva então? Filósofo. É fácil. Você não teve um acesso de raiva e depois começou a berrar. Simplesmente ficou zangado para poder berrar. Em outras palavras, para alcançar a meta de gritar, você criou a emoção da raiva. Como assim, filósofo? A meta de berrar nasceu antes de qualquer coisa. Quer dizer, ao gritar, você queria que o garçom se submetesse a você e ouvisse o que tinha a dizer. Para isso, criou a raiva. Eu criei? Você está de brincadeira. Então, por que elevou a voz? Eu já disse, perdi o controle, fiquei muito chateado. Filósofo. Não. Você poderia ter esclarecido as coisas sem elevar a voz. O garçom provavelmente pediria desculpas sinceras, limparia sua jaqueta com um pano limpo, tomaria as providências necessárias, etc. Em algum ponto na sua mente, você estava prevendo que ele poderia fazer isso, mas mesmo assim berrou. O procedimento de explicar os fatos de maneira racional pareceu muito trabalhoso, então você tentou se livrar dele e fazer aquela pessoa que não opôs nenhuma resistência a se submeter a você. A ferramenta que usou para isso foi a raiva. O jovem, negativo, você não me engana. Então, eu criei a raiva para ele se submeter a mim? Eu juro que nem por um segundo sequer parei para pensar numa coisa dessas. Eu não refleti e depois fiquei irritado. A raiva é uma emoção impulsiva. O filósofo tem razão. A raiva é uma emoção instantânea. Mas agora escute a história que eu vou lhe contar. Certo dia, mãe e filha estavam discutindo aos berros. De repente, o telefone tocou. A mãe pegou no telefone às pressas e, com voz ainda carregada de raiva, disparou: Alô? Do outro lado da linha era um professor do colégio da filha. Assim que a mãe percebeu, mudou.
a maneira de falar e ficou bem educada. Nos 5 minutos seguintes, conduziu a conversa com o melhor tom de voz possível. Quando desligou, sua expressão mudou imediatamente e ela voltou a gritar. Bem, isso não é uma história tão incomum, filósofo, mas percebeu? Em suma, a raiva é uma ferramenta que pode ser empregada na medida do necessário. Pode ser posta de lado no momento em que o telefone toca e reutilizada depois que a pessoa desliga. A mãe não está berrando com raiva incontrolável, apenas usando a raiva para dominar a filha, falando mais alto e assim impor suas opiniões. Jovem, então a raiva é um meio de alcançar uma meta? Filósofo, é assim que diz a teleologia. Jovem, ah, entendi. Sobre essa máscara gentil, você então é um niilista. Não importa se estamos falando de raiva ou do meu amigo recluso, todas as suas observações estão carregadas de confiança em relação ao ser humano. Terminou essa parte. Então, daí vem outra, né? Como viver sem ser controlado pelo passado. Cada uma dessas partes tem, não é legal. Então, por quê? Primeiro, acrescenta um ponto fora da curva, né, para você se questionar. Inclusive, é verdade. Então, eu consigo atender o telefone sem, como eu já fiz, ao contrário também, tá completamente calma e começar a gritar com a NET, falar que eu tirei, arranquei o aparelho, porque eles esperam você dar petit para poder resolver. Ou seja, é ferramenta, no meu ponto de vista, é um sinalizador, que ali é importante. E depois disso, você usa como ferramenta. Agora, que tipo de consciência você vai ter para saber que ela é uma ferramenta? A partir do momento que a gente tem essa percepção, e eu adoro, vocês sabem disso, que são ferramentas, as emoções param de te dominar, né? Não é. Aliás, quantas vezes a gente veio, assim, estamos as mais velhas, estamos, então, como que tá em meia dúzia de mais velha, a gente veio de uma geração que fala: "Ah, mas homem é assim mesmo". Oi? Hã? A gente já sabe que não é assim. Ah, tem as suas próprias, não, a gente não é mais bicho. A mesma coisa a gente, se a gente faz para o outro, apontando o dedo, né, usar a ferramenta aqui. Então, qual é a característica de que você usa como ferramenta que está te fazendo mal, que pode ser só a ferramenta, pode ser a cabeça, entende? Aquele blá 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 da nossa cabeça. Tem, eu falo isso para cliente, mulher principalmente, ficou tão podada durante tanto tempo, que agora que a gente é permitida a pensar, e o permitida sai com engasgo na minha garganta, né, porque é isso. Aham. Então, é permitida a pensar, então a gente não quer parar. Agora que a gente é guerreira, não pode tirar o aparelho todo, sabe, para descansar, para ser cíclica. Então, a gente pode ser o que quiser. Então, nem a mente da gente que, como seres pensantes, a gente adora pensar, né, mas também precisa desse ciclo de repouso, ou seja, o quanto que a gente está fazendo da ferramenta mente mais prioridade, enquanto colocamos as nossas prioridades cíclicas e esse todo que nos abarca como secundário, entende? Então, por poder pensar: "Nossa, então minha cabeça não para", então vamos dominar a ferramenta. A ferramenta pode ser
a raiva, a ferramenta pode ser expressão, né. "Ah, então, quando eu me posiciono, no geral, as pessoas falam: 'Nossa, que grossa'". Oxe, mas eu só tô falando que eu não quero, só tô falando que eu não quero, né. Aí eu penso, se fosse outra pessoa, né, eh, fosse um homem falando: "Ai, eu não quero tal coisa", hum, né, pessoa firme. Então, a gente se posiciona do jeito que a gente entende. Quando a gente começa a ver como ferramenta, né, e a gente vai aprimorando. Muitas mulheres, eu tive um final de semana inteiro de treinamento comportamental com sei lá quantas mulheres, 300, não foi, Zizi? Né. Então, vendo, por exemplo, a mudança da Isa, a minha mentora, para agora, porque eu vejo mudança, ela era muito autoritária, era tipo, pau na mesa. Ela não quer ser mais, e isso é muito lindo. Eu não quero ser o homem, né. Eu lembro, e eu não sei para quem que eu falei, que tinha um psicólogo social, né, que aqui o Adler é totalmente uma psicologia social também, por causa do meio que envolve e tal. E ele falou assim: "Nossa, Simone, você é o homem da sua vida". Eu levei como elogio, mas não era. E eu levei como elogio, porque eu levo como eu quiser, né, porque eu sou independente, ótimo, não vejo mal nisso. Então, usar as ferramentas é diferente de ser no sair no vendaval delas, ou no maremoto, né, maremoto tá mais para o tsunami de emoção, porque onda e mar tem mais a ver com emoção. No tsunami de emoção, elas só são. E elas dizem muito mais da gente. O que que é? Por que que será que eu queria gritar com cancelar a Netflix? Porque eu sei que assim funciona. No momento que eu usei ao contrário do que estava no livro. No momento que ela falou: "Não, sim senhora", a gente já está mandando alguém buscar, tô cancelando. Desliguei e fui tomar chá, na boa. Então, é a mesma coisa, né. Então: "Nossa, me tira do sério". Por quê? Então veja a ferramenta pelo que ela é, né. Então por isso que eu gostei bastante, a gente pode vou abrir outro. Espera aí, abri aqui, agora eu vou abrir aleatório. Hum. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Bom, a gente tá aí, o eclipse lunar e hoje foi o solar, e o lunar, relações, né. Universo conspira a favor, né. O meu lunar caiu no eixo das relações exatamente como para todo mundo, só que reforça esse eixo mais fica mais forte, mais visível, e daí o solar de hoje é bastante significativo para o que é importante para você, né, e lembrando que a gente teve o lunar. O quanto é importante você, a sua posição, o seu brilho e em relação às relações. E daí eu abro aqui, vamos lá. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Entende que não é capítulo, né. Eles dão, tipo, como subtítulo e eles continuam conversando, sabe. Tá. Jovem. Espere um minuto. Você quer que eu deixe essa passar para se livrar dos problemas? Tudo que você pode fazer é viver isolado no universo? Como assim? Se eu vivesse sozinho, não me sentiria extremamente solitário? Filósofo.
Ah, mas estar sozinho não é o que faz você se sentir solitário. Solidão é ter outras pessoas, a sociedade e a comunidade à sua volta e mesmo assim se sentir excluído. Para sentir para nos sentirmos solitários, precisamos de outras pessoas. Em outras palavras, uma pessoa só se torna um indivíduo em contextos sociais. Jovem, se você estivesse realmente sozinho, ou seja, se apenas você habitasse o universo, não seria um indivíduo e tampouco se sentiria solitário? Filósofo, imagino que o próprio conceito de solidão nem sequer viesse à tona. Você não precisaria da linguagem e tampouco haveria necessidade da lógica e do senso comum. Mas isso é impossível. Mesmo que você vivesse numa ilha deserta, pensaria em alguém do outro lado do oceano. Mesmo que dormisse sozinho, você se esforça para ouvir o som da respiração de alguém. Enquanto houvesse alguém em algum lugar, você estaria atormentado pela solidão. Jovem. Mas desse jeito você poderia parafrasear sua ideia da seguinte forma: se alguém pudesse viver sozinho no universo, seus problemas acabaram, certo? Em teoria, sim. Adler diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Pode repetir? Podemos repetir quantas vezes você quiser. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Esse é um conceito que vai à raiz da psicologia adleriana. Se todos os relacionamentos desaparecessem no mundo, ou seja, se alguém estivesse sozinho no universo e o resto da humanidade tivesse desaparecido, todos os tipos de problema desapareceriam. Mentira! Isso não passa de uma falácia acadêmica. Filósofo, conseguimos claro que não conseguimos viver sem relacionamentos interpessoais. A existência de um ser humano em sua existência pressupõe a de outros seres humanos. Em princípio, viver completamente separado dos outros é impossível. Como você mesmo disse, a premissa de que alguém pode viver sozinho no universo é infundada. Jovem, não é disso que eu estou falando. É óbvio que relacionamentos interpessoais provavelmente são um grande problema. Eu reconheço isso, mas dizer que tudo se reduz a problemas de relacionamento é extremismo. O que você me diz sobre o medo de ser excluído dos relacionamentos e as situações em que indivíduos torturam a si mesmo? São problemas direcionados para si. Não nega, você nega todos eles? Não, não há preocupação completamente definida pelo indivíduo. A chamada preocupação interna não existe. Qualquer que seja a preocupação, as sombras de outras pessoas estão sempre presentes. Jovem, mas mesmo assim você é um filósofo. O ser humano tem problemas mais relevantes, maiores do que questão de relacionamento interpessoal. O que é felicidade? O que é liberdade? Qual o sentido da vida? Não são esses os temas que filósofos vêm investigando desde a Grécia Antiga? E então você diz, e daí? Os relacionamentos são tudo? Isso pode parecer meio prosaico. Difícil acreditar que um filósofo diria essas coisas. O filósofo. Bem, então parece que precisa explicar de uma forma mais concreta. Sim, por favor. Se você diz que é filósofo, então precisa me explicar as coisas de verdade. Do contrário, nada disso faz o menor sentido. Filósofo. Você teve tanto medo dos relacionamentos interpessoais que passou a se destacar. Você começou a se odiar para evitar os relacionamentos. Essas afirmações abalaram o jovem até a alma. As palavras tinham uma verdade inegável que parecia dilacerar o seu coração. Mesmo assim, ele precisava encontrar uma refutação clara à afirmação de que todos os problemas que as pessoas vivem têm base nos relacionamentos. Adler estava banalizando os problemas. Meus problemas não são tão triviais assim. O que é acabou, tá, depois o próximo é sentimento de inferioridade são pressupostos subjetivos. Ou seja, então um vai
se encadeando com o outro. E eles vão traçando e aprofundando essa relação e a conversa para que a gente, né, leitor, questione. Então, eu teria problema, qual é o problema que eu tenho hoje? Esse problema é de relação, porque as pessoas, o que importa é a conexão. E como é importante a conexão no todo. Então, o que é felicidade? A felicidade é você se conectar. Ah, então eu vou ficar lá no alto da montanha me conectando com. Sim, mas não tem uma relação, né? E é pessoal, pode não ser com uma pessoa, mas é uma relação pessoal. Tudo o que interessa, o que ele está falando, e a gente pode discordar a qualquer tempo, é que a gente só tem questões relacionais. E as relações a gente coloca como trivial ou como, ah, meu Deus, só vem, ouvi isso bastante de terapeuta, tá? Em curso, em alunos, tal. Ah, mas só aparece problema com namorado. Mas isso não é trivial. Por quê? O problema com o namorado, que a gente acha besteira, nossa, mas eu tenho problemas mais importantes. Mas puxa a linha, né? Puxa a linha. Problema de relação íntima não é só um problema de relação íntima, é um problema de relação familiar, porque está de acordo com as referências que você teve e todas as funções que você adquiriu, e padrões, inclusive, para gerenciar aquelas relações familiares, e assim vai, puxando a linha, puxando a linha. Então, e não é só, ah, então, o problema com o namorado. Na verdade, é a relação com si próprio, o que você deixa que aconteça, até onde você permite, até onde você quer agradar, né, e assim vai. Então, puxando a linha, as relações são o que mais interessa, né. O que vocês acham? Bom, eu li 2 partes dele, e a minha intenção é continuar lendo o livro e voltando, e naquelas partes que eu mais gosto, você sabe que acaba abrindo mais, ele abre sozinho naquelas que eu mais gostei. Então eu vou deixar desse jeito mesmo, porque assim tá bom, né. Não é um clube do livro, mas tem a Patrícia já escreveu para mim que já comprou, né. Então comprou também, Regina? Então, a gente pode começar essa conversa, né. Para troca. Ah, eu vi assim, porque o jeito que eu leio é a minha interpretação, tá com filtro, o meu filtro, né. Então, a pausa, a ênfase, o ritmo é todo meu filtro, não necessariamente o filtro que tem, né. É lógico, a gente pausa na vírgula, faz mas não é, a gente coloca a entonação, harmonia e ritmo e ênfase aonde você está vendo ênfase. E é uma visão pessoal. Por isso que então, se quiserem, a gente pode começar a trocar sobre a coragem de não agradar, né. Eu acho relevante, tanto que eu comprei o livro, óbvio, né, mas também vou contar para vocês que eu já comprei junto com ele um outro, da Bell Hooks. Espera aí que eu vou pegar. Bell Hooks. Tudo sobre amor, novas perspectivas. É um livro vermelho, tá. Porque bom, porque assim, eles piscaram para mim e eu trouxe os 2, pronto. E daí eu mandei um e-mail, mas eu tenho o link para quem quiser comprar, já do
Passo aqui, espera aí. Quem levantou a mãozinha? Fala, Séfora. Mas fala, abre aí e fala. Oi, olá. Eu escrevi no chat, quero sim o livro e participar do grupo Né? Evidências. Então, a gente está marcando segunda-feira, não estou mais deixando o coisa aberto, porque daí aquele link, vou falar o que eu descobri. Aquele, aquela doida que descobre depois de 3 anos, quando você envia o link, e a pessoa tem o link e entra e sai, o que acontece? A nossa gravação já fica ali. Vocês já sabiam disso? Pois fica. Sim, fica tudo e o pessoal passa link um para o outro e assim vai. Você não tem controle. Exato, eu não sabia. Então, Manda sempre no privado, que é mais seguro. então, foi isso que aconteceu.